E hoje nós vamos falar de um tema muito polêmico, que são as canetinhas milagrosas. Pois é, será que são milagrosas mesmo? Será que faz efeito mesmo? Eu estou falando de Ozempic, Wegovy e Mounjaro. Nós vamos falar tudo sobre esse assunto e lógico que a Loura aqui trouxe para vocês um especialista, um doutor querido. Ele é endocrinologista e nutrólogo também. Ele vai contar tudo, vai desmistificar, falar se é bom de fato, se não é. Eu estou falando do doutor Tiago Zegarra. Seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, porque o Pode é em casa. Estamos muito à vontade. Hoje a gente tem muito assunto para falar, né, doutor? Bem-vindo! Olá, tudo bem, Andréia? Prazer estar aqui com vocês. Vamos bater um papo interessante agora sobre essas medicações que são revolucionárias no tratamento da obesidade, emagrecimento. E um prazer estar aqui com vocês. Que delícia! Agora vamos falar de tudo, né, gente? Doutor, vamos lá na Ozempic, que foi... A Ozempic foi a primeira canetinha? Não, ela não foi a primeira, não. Essas medicações são os análogos do GLP-1. Ela já vem algumas medicações anteriores com menos potência. A Ozempic e o Wegovy são as que chamaram mais atenção, com resultados mais promissores. E em seguida veio o famoso Mounjaro, que está muito em alta agora. Essas canetinhas, uma curiosidade minha, porque essas canetas, elas foram feitas para quem tem diabetes, é isso? A Ozempic também? Então, a princípio, essas medicações elas foram criadas para o tratamento, sim, da diabetes, né? E na prática clínica e nos estudos, provou-se, né, mostrou-se uma perda de peso muito eficiente nos pacientes diabéticos que estavam fazendo uso das medicações. Um exemplo é o surgimento do Wegovy. O Wegovy é a mesma substância do Ozempic, é a semaglutida. A única diferença é que em bula ela está para a obesidade. Então a gente tem o Wegovy na dosagem maior e em bula ela está direcionada não só para diabetes, mas também para obesidade. O que eu ia dizer é que assim, então as que vieram primeiro, então foram as insulinas que o povo que tem minha mãe é diabética, né? Então ela toma aquela insulina, então começou tudo ali, na insulina. Aí eu acho que eles foram fazendo estudos e isso veio evoluindo, certo? Aí veio o Ozempic, que aí o Ozempic começou a trazer o emagrecimento, porém eu notei que a insulina, quando o diabético, eu notei pela minha mãe e pelo meu pai, quando eles começaram a tomar, eles emagreceram muito. Eu acho que é a perda de massa, né, também, porque elas fazem perder massa, né? E isso é um pouco relativo. A insulina é uma substância que o nosso próprio corpo produz, né? Sim. Então, o paciente, por exemplo, diabético tipo 1, o tratamento é a base de insulina. Tem um diagnóstico na infância, na adolescência, né? E pacientes que podem desenvolver o diabetes tipo 2, que vem ao longo da vida, né? Pela diabetes já em graus mais avançados, os antidiabéticos orais não são suficientes para poder controlar a diabetes desse paciente. Seja por má adesão ao tratamento ou realmente que a diabetes subiu bastante, né? Inicia-se o tratamento com insulina. E geralmente o paciente, quando vem com diabetes tipo 2, é por causa de maus hábitos, má alimentação, então vai a vida inteira sobrecarregando o corpo, sobrecarregando. Lá na frente, o corpo não aguenta, começa a dar sinais e a produção própria da insulina do corpo, que teria que controlar essa glicose, já vai cair. Então o paciente precisa das medicações. Posteriormente, o médico vai precisar entrar com a insulina para um tratamento mais efetivo, pela diabetes que está muito descompensada. É diferente das medicações de agora. Elas são a Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro, né, a semaglutida e a tirzepatida, são análogos do GLP-1. Elas imitam alguns hormônios do nosso trato digestivo para controlar esse centro da fome, trazendo mais saciedade, um controle gástrico, vai agir em cima da sensibilidade à insulina, vai controlar essa diabetes também e promover esse emagrecimento pelo efeito da saciedade. Sim, nós vamos falar sobre essas canetinhas já que eu tô com umas dúvidas aqui. Eu vou aproveitar o doutor, que eu acho que quem está assistindo aí do outro lado também deve ter essas dúvidas. Eu sou leiga, né? E ele é o que sabe mais, estudou para isso e vai poder tirar as nossas dúvidas, né? E como eu tenho pai e mãe diabéticos em casa, então eu tenho essas curiosidades e eu vou aproveitar aqui o doutor e você também em casa vai tirar essa curiosidade comigo. A insulina, a pessoa deixa de produzir, zera ou ela diminui?
continua produzindo, nem que seja um pouquinho, ou ela zera? Tipo, a pessoa tem que aplicar a insulina porque ela não tem, o corpo não fabrica mais, não é fabrica, Não como é que produz. fala? Não produz mais produz insulina, mais, fabrica, né? Coisa da Lora, né? Não produz mais a insulina. Zera, doutor? Não. Isso, lógico que varia de paciente para paciente. Tanto é que a gente tem pacientes que tomam doses pequenas de insulina, né? Outros pacientes que tomam doses altas, 2 tipos de insulina. Tem pacientes que conseguem controlar com os antidiabéticos orais. Então, cada caso é um caso. É diferente do diabético tipo 1. Realmente, antes da gente existir o tratamento de insulina lá atrás, crianças, elas morriam, porque não existia o tratamento para diabetes tipo 1. Então, assim, a incidência do diabetes tipo 1, todas as crianças iam a óbito, né? Adolescente, que é onde aparece o diagnóstico. A partir do momento que inventaram a insulina, né, que foi descoberta, conseguiram fazer o tratamento dessa doença, mas os pacientes com diabetes tipo 2, elas não esgotam sua produção própria de insulina. Realmente pode diminuir bastante, mas varia muito de paciente para paciente, de acordo com o nível da diabetes dessa pessoa. Muito legal. Eu quis dar uma voltinha nesse papo da insulina, porque tudo começou ali, né? Para chegar nas canetinhas, eles vieram dos estudos da insulina, né? Das aplicações, isso foi melhorando e foram descobrindo que ela começou a ajudar em outras causas. Vamos falar primeiro da Ozempic? A Ozempic veio primeiro, que é a Wegovy? Sim, as duas são a mesma substância, são a semaglutida. Antes da Ozempic, da semaglutida, a gente tinha a liraglutida, que era o Saxenda, o Victoza, né? Então era uma substância diferente, um pouco menos potente, com mais colateral, né? E com a dose diferente. Depois surgiu o Ozempic, e realmente com uma perda de peso muito surpreendente, que assim começou a revolução no tratamento da obesidade. Apesar do que com o Saxenda e o Victoza a gente já tinha ótimos resultados. Nossa, eu lembro que a Victoza, gente, tanta gente usou essa Victoza, ela dava diarreia, né? Muito colateral. Muita diarreia. Eu tive, às vezes você pensa que você está emagrecendo, mas você está desidratando, você está secando, porque tá indo tudo que você come vai embora, vai o líquido, e isso fazia muito mal. Sim. Muito mal mesmo. Acontece muitas pessoas fazerem uso de medicações sem orientação médica, né? Isso é um dos perigos de você se automedicar com medicações tão potentes. Você pode se adoecer achando que está te fazendo bem. Hoje, por exemplo, a gente tem o Dr. Google, que é um grande erro de todos nós, que é o Dr. Google. É lógico que ele, às vezes você está com um probleminha ali, você fala, nossa, eu vou procurar o que é isso. Às vezes ele te dá um norte, mas não é 100% o problema que você tem. O Dr. Google vem e acaba te dando um câncer que você não tem, dando um problema sério que não existe. Aí você vai no doutor que realmente vai investigar, vai tentar descobrir realmente o que você tem. Não é nada daquilo que o Dr. Google deu. Então, cuidado com o Dr. Google, né, doutor? Exatamente. Se você jogar no Google, eu tô com dor de cabeça, ele vai te falar de uma simples enxaqueca até um câncer no cérebro. Então, tem que ter muito cuidado, sim. Chega muita gente falando, olha, doutor, eu acho que eu tô com esse problema porque comecei a sentir essa dor e eu fui ver lá na internet. As senhorinhas são muito assim, né? E olha, eu acho que eu tô com esse problema. Chega muita gente assim. Não, bastante. Eles já chegam com a prescrição completa. Eu quero usar esse medicamento, preciso desse exame e assim... Você tá lá só para prescrever. Acontece com frequência. Eu imagino, né? E às vezes eu vejo uns vídeos na internet muito engraçados de médicos que filmam. Não filmam o paciente, mas tem um doutor que deixa a câmera para ele e ele atende muita senhorinha. Uhum. E elas falam umas coisas muito engraçadas nesse sentido mesmo, de ir na farmácia comprar uma receita que o doutor Google deu, que ela viu na internet e no fim não funcionou. Doutor, eu tomei esse remédio, não funcionou, e ele dá risada. Ele falou, porque o seu problema não é esse, né? Vamos investigar qual é o real problema que você tem, né? Bem assim, né? Não é só o doutor Google, é a doutora vizinha também, porque minha vizinha toma isso, fez bem para ela, eu quero também, e às vezes a pessoa não tem indicação. É verdade. Você se automedicar é muito sério. Toma cuidado com isso, viu? Olha quem tá falando, né? Eu sou daquelas. Mas assim, coisas mais simplesinhas, né? Quando é uma coisa mais séria, é lógico que a gente tem que procurar um médico, né? Uma dor de cabeça, uma dor de garganta. Eu tenho muito cantor em casa, então a gente vai no tão mal falado Nimesulida.
eu acabo tomando, porque eu também gravo muito, é campanha, os programas, então às vezes te dá uma problema na garganta, eu vou no Newslead, porque ele já resolve meu problema e todo mundo fala mal. Então, às vezes a gente se automedica assim, tem que tomar cuidado, não é legal fazer isso, não é legal, não sou exemplo, e é bem por aí mesmo, né, doutor? A automedicação sempre é um grande problema. Um exemplo bem simples que você deu, bem comum, é do automedicação com anti-inflamatórios, né, a nimesulida. Então, o paciente usa cronicamente a vida inteira e isso pode desenvolver lá na frente problema renal, uma coisa bem séria. Doutor, vamos falar da Ozempic? Vamos lá. Ozempic, conta um pouco pra gente sobre a Ozempic. Vamos lá, a Ozempic, antes do surgimento do Mounjaro, a gente falava que era como se fosse o nosso rei no tratamento para a obesidade. É uma medicação excepcional, é importante falar que essa medicação não perde o valor pelo surgimento do Mounjaro, da tirzepatida. O Ozempic, como é que ela vai agir no nosso corpo? Ela é um análogo, né? Ela imita o papel de um hormônio do nosso trato digestivo, o GLP-1. Esse hormônio ele vai trazer para a gente uma sensação de saciedade muito grande. Tá? Ela vai controlar a sensibilidade da nossa insulina também, promovendo um emagrecimento de forma mais fácil, vamos falar assim. Né? Consequentemente, quando o paciente está usando a medicação, a semaglutida, o Ozempic, ou o Wegovy, que é uma dose mais alta, esse paciente fica mais saciado. Então, quando ele come a pequena quantidade daquela refeição, deu 1 ou 2 garfadas, não consigo mais comer. Consequentemente, você diminui a ingesta calórica desse paciente. Então, se você faz ele comer menos, consequentemente, isso vai contribuir positivamente para o emagrecimento, né? Para a perda de peso, perdão. Vai contribuir para a perda de peso. Porque quando a gente fala em emagrecimento, a gente está tentando falar de perda de gordura, não é só número de balança. Tá? Muita gente se prende aos números da balança e não sabe que tem que perder realmente a gordura e tem que tomar cuidado para não perder massa muscular. O Ozempic é uma medicação sensacional, mas ainda assim ela tem os seus colaterais. Um dos mais comuns são as náuseas, enjoos muito fortes e constipação. O paciente às vezes precisa até fazer lavagem gástrica, lavagem intestinal num pronto-socorro, que não consegue evacuar com 4, 5 dias, tem que fazer uma lavagem. Eu notei, assim, assistindo alguns vídeos e algumas pessoas que tomam o Ozempic, que ele tem muito efeito colateral, né? Ele tem bastante efeito colateral. Fala um pouquinho dos efeitos colaterais dele, como você acabou de citar, que é a prisão de ventre, né? Que é um deles, né? E conta pra gente, doutor, um pouquinho sobre esse efeito colateral do Ozempic. Vamos lá, um dos principais efeitos colaterais do Ozempic, os mais fortes, são as náuseas e a constipação, tá? Por trás de sintomas, a gente pode chamar como colateral uma consequência negativa do uso, né? Às vezes quando o paciente usa sem acompanhamento médico, que é essa perda de massa muscular. Sim. Quando o paciente tem essa privação na ingesta calórica, quando ele não está com acompanhamento com o nutricionista, não segue adequadamente essa dieta, ele vai ingerir menos calorias, mas muito provavelmente ele não vai bater a meta proteica, comer as quantidades corretas de proteína do dia, que isso vai favorecer a perda de massa muscular. E quando a gente fala em perda de massa muscular, isso vai refletir negativamente no nosso metabolismo, deixando ele cada vez mais lento. Então, quem está querendo emagrecer, quer acelerar ou diminuir esse metabolismo? Então, lá na frente, esse paciente perde gordura, perde músculo, vai perder o peso na balança, que é o que ele realmente quer, mas a saúde dele vai estar muito pior do que antes. O metabolismo deste tamanhozinho, ele vai estar comendo isso aqui de comida e ele não vai aguentar comer isso por muito tempo. Lá na frente, quando ele parar com a medicação, ele vai voltar a comer, vai voltar a ganhar peso em forma de gordura e não vai recuperar aquela massa muscular que ele perdeu. Olha só como a gente é um pouco leiga nesse assunto. Eu achava que quem tomava essas canetinhas, qualquer remédio emagrecedor, que a gente tem esse pensamento, essa linha de raciocínio, que ele acelera o metabolismo. No caso aqui, não, né? Ele já diminui porque você diminui a alimentação, né? Então acaba meio que diminuindo o metabolismo também, né? Se esse paciente tiver perca de massa muscular, sim, ele vai causar uma diminuição metabólica. Mas a maioria dessa perca, né, doutor? Sem acompanhamento médico, a maioria. Sem o acompanhamento. Exatamente. Então, quando você passa com o médico que ele te prescreve essa medicação, a gente tem todo esse cuidado de avaliar seus níveis de vitaminas, de minerais, sua parte hormonal, o ajuste da dieta com o nutricionista, que é importantíssimo nesse processo de emagrecimento, para a gente evitar, né, esses efeitos que a medicação pode te causar. Então, não é você comprar a medicação
e se auto-aplicar. Você tem que ter todo esse controle. Quando a gente fala em tratamento de obesidade, é uma coisa muito complexa. A gente não está se referindo só em calorias, em déficit calórico. Então tem muita coisa por trás que a gente tem que controlar para ter um resultado satisfatório e a longo prazo. A obesidade é uma doença, não é um estado físico da pessoa momentâneo. É uma coisa crônica e o tratamento é para o resto da vida. Eu tive, assim, uma pessoa me passou uma experiência que tomou Ozempic e deu uma depressão. A pessoa deu uma tristeza muito funda. Ela disse que nunca teve uma depressão na vida e deu uma tristeza, uma angústia muito grande nela. Isso pode causar mesmo mexer com essa parte psicológica da pessoa? Isso pode acontecer? Pode sim. Se a gente for pensar bem, essa restrição calórica muito forte, né? Esse paciente pode ter uma restrição também de vitaminas e minerais, né? Uma principal aí que está ligada com essa parte cognitiva, emocional, é a vitamina B12. Então, se o seu B12 está lá embaixo por causa da sua má alimentação, você não vai querer sair de casa, vai ficar depressivo, angustiado, triste, para baixo, né? Pela simples falta de uma vitamina. E a Ozempic, ela é tomada semanalmente também, né? Como todas as canetinhas, pelo que eu vi, que eu fiz um estudo para passar para vocês, ela é tomada uma vez por semana, todas elas, né? É uma aplicação, aí a dosagem vai de acordo para paciente em paciente, né, doutor? Isso. As aplicações são semanais e a dosagem a gente vai vendo de acordo com o nível de tolerância do paciente, justamente pelos colaterais. Quanto maior a dose você prescrever, que o paciente vai com a dose progressiva, maior a chance de colaterais com doses mais altas, mas também maior resultado na perda de peso. Então a gente tem que ir acompanhando, contrabalanceando até onde a gente pode chegar com cada paciente. Aí eu vou falar um pouco sobre o Wegovy. A Wegovy, eu tenho uma pessoa na família que está tomando já há um bom tempo. Eu notei que a Wegovy, entre a Ozempic e a Mounjaro, ela é um divisorzinho ali, né? Que eu acho que ela é uma canetinha, a minha percepção, tá, doutor? Sim. Ela é uma canetinha que ela emagrece, porém, de uma maneira mais tranquila. Essa pessoa que está tomando, que eu venho acompanhando ela perde, por exemplo, num mês 2 quilos e está feliz da vida, está malhando, porque é uma pessoa que não era obesa, ela tinha ganhado uns quilinhos a mais e para ela tá legal, tá beleza, perdi 2 quilos num mês, a gente já quer perder os 10, 15, né? Tudo num mês só, rapidamente, e ela tá super feliz, perdendo 2 em 2 quilos por mês. Tá legal, ela tá malhando, tá ganhando peso, tá bem bacana, porque ela faz com acompanhamento médico. Então, eu notei que a Wegovy, ela tem essa característica, né, de te emagrecer aos pouquinhos, né? Não necessariamente. A substância é a mesma do Ozempic. A única diferença é que naquela canetinha ali do Wegovy, naquela caixinha que você comprar, ela vai chegar até uma dose de 2,4 miligramas da semaglutida. O Ozempic a gente só tem até 1 miligrama. Então é como se você estivesse comprando 2 canetinhas mais 0,4 da Ozempic. É a mesma substância. Então ela é mais forte que a Ozempic, é um pouquinho mais... Lembra que eu falei anteriormente que é dose dependente? Quanto maior a dose, mais colaterais, mais maior resultado na perda de peso. Então vamos supor que você compra o Wegovy, você teria que aplicar 2 miligramas. Você aplica de uma vez. Se você comprar o Ozempic de 1 miligrama, 2 furadinhas dá a mesma coisa, né? Em relação ao paciente que você falou, provavelmente o paciente não está tão acima do peso, está treinando, pode estar ganhando massa muscular, perdendo gordura, então a gente tem uma melhora na composição corporal, mas na balança a gente vê um resultado muito pequeno. Provavelmente que ela perde gordura, ganha um pouco de massa muscular, é uma diferença pequena. Porque quando você ganha massa muscular, você acaba não necessariamente ganhando peso, você perde a medida, né, doutor? Porque a gordura vai indo embora, vai virando, o músculo vai ganhando, né, com aquela energia, a gordura que vai indo, vai pro músculo, né? Sim. Então você ganha massa muscular, mas perde medida. Então, às vezes você pensa, eu não emagreci. Não é que você não emagreceu. Você ganhou massa muscular. E a massa, ela pesa um pouco, porém você não está gorda. Você ganhou massa, não é isso? Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso. Perfeito, André. Justamente isso. Quando a gente está buscando um tratamento de sobrepeso, de obesidade, a gente está buscando a melhora da composição corporal. Então, aquele paciente que tem um percentual de gordura aumentado,
não é o número da balança. Se a gente pegar o número da balança, a gente pega um fisiculturista e vai falar que ele está obeso. Não está. Ele só tem massa muscular e nada de gordura, né? Então a gente pega um paciente com sobrepeso, com obesidade, ele tem um percentual de gordura muito alto, tá? E a massa muscular a gente vai avaliar no exame de bioimpedância quanto que ele tem. A gente sabe que o peso, né, tá em excesso, então a gente tem muita gordura para poder perder, então esse peso vai despencar, tá? Mas o resultado final daquele número da balança é a soma da massa muscular com a massa de gordura, né? Então, o tratamento consiste em que você reduzir esse percentual de gordura e manter essa massa muscular. Se você ganhar massa muscular nesse processo, ótimo, isso é lucro, porque o objetivo não é ganhar massa muscular, a gente não está num tratamento para hipertrofia, né? Então, você manter essa massa muscular e jogar essa gordura lá para baixo, você está tendo sucesso nesse tratamento. E quando a gente fala em essa composição, 1 kg de gordura, gente, é como se fosse quase 2 palmos da sua mão, né? Bem volumoso, né? E 1 kg de músculo é quase que metade. Então, você vê que o paciente, às vezes, ganha massa muscular, perde muita gordura, né? Então ele vê uma diminuição na sua circunferência abdominal, nas roupas, né? No espelho, muito grande. E às vezes na balança nem tanto, porque perdeu gordura, ganhou massa muscular, mas o volume de cada um é muito diferente. Então dá aquela desinchada, aquela perda de medidas bem importante. No qual o paciente fica super feliz, né? Porque aquela gordura virou massa muscular, definiu, porque acaba definindo, fica um corpo lindo, né? Então, isso é muito válido mesmo. Eu acho assim que você tem que recorrer, sim, a essas novidades farmacêuticas que vêm para te ajudar, mas não deixar de também tentar perder fazendo academia, uma alimentação saudável é muito importante. Eu sei que é difícil, né? Ainda mais hoje em dia, né, doutor? Hoje tá tudo muito rápido, você trabalha muito, você não tem tempo de parar para comer, então você vai e come um lanche, uma porcaria, assim, que a gente fala que são as porcarias, né? Aquelas coisas que são super calóricas, você vai e pede um hambúrguer, ou você vai na pizza, ou você compra essas porcarias, né? Eu falo com a minha produtora e a Vivi, a gente acaba, nos dias de gravação, as coisas, assim, a gente acaba caindo nessas tentações, né? Não dá para seguir a dieta. Mas se você conseguir fazer suas marmitinhas, eu falo que às vezes é ração, né? Aquelas comidas que você tem que comer porque é saudável, mas não é saborosa, né? Então, às vezes você faz, assim, aquelas receitinhas que você olha na internet, gente, parece que é uma delícia. Eu faço várias, porque eu gosto de cozinhar, vocês sabem disso, né? E eu faço essas receitinhas, nossa, não é tão gostoso como tu parece na internet, mas a gente tem que comer porque é saudável, faz bem e acaba saciando, sim, mas não é gostoso. Fazer dieta não é gostoso, não é legal, é um saco, tá? Vamos falar real, papo real. Mas às vezes é um mal necessário, né, doutor, que a gente tem que fazer. E o doutor, às vezes, não tem só as canetinhas, as coisas milagrosas. Ele é nutrólogo e ele pode te passar, assim, uma dieta muito bacana, né? Ele vai ver tuas vitaminas como estão e ele pode te passar uma dieta bacana. Fala um pouquinho sobre isso, doutor. Sem ser as canetinhas, essas dietas que você pode estar fazendo em casa, sem ter que ficar recorrendo a essas coisas loucas, né? Vamos lá, igual você falou, André, realmente fazer dieta não é fácil, né? Se fosse fácil, a gente não teria tanta gente doente com obesidade hoje em dia. Mas o paciente tem que entender, justamente o que você falou, é o mal necessário. Um simples exemplo é o seguinte: quem gosta de tomar remédio? Um paciente que é diabético, um paciente que é hipertenso, está com colesterol alto, você acha que é gostoso tomar aquele comprimidinho todos os dias? Não, ele toma porque é necessário. Se ele não tomar, a pressão vai subir, vai infartar, vai ter um derrame, mas ele faz aquilo todos os dias para cuidar da sua saúde. Quando a gente fala em alimentação, é a mesma coisa, né? Uma frase muito antiga: faça do seu alimento o seu melhor remédio. Então, sua alimentação balanceada, você está cuidando da sua saúde, é um hábito, né? É como se fosse um remédio. Lógico, a gente tem que trabalhar sempre com equilíbrio. Essa parte mental conta muito, né? Então não impede da gente um final de semana, né, fazer um churrasquinho, tomar uma cerveja com os amigos, mas que isso não seja a sua rotina, fazendo uso dessas, entre aspas, porcarias que você falou, né? Essas besteirinhas que a gente come, esses belisquetes. O equilíbrio é muito importante. Então você manter uma base de uma alimentação balanceada, saudável, é o mais importante. E esporadicamente, né, a questão de equilíbrio, você vai se permitir comer um chocolatinho ali, tomar sua cervejinha, tudo é questão de equilíbrio.
No planejamento alimentar, para o paciente conectar com o objetivo para perda de peso, a gente tem inúmeras estratégias que a gente pode traçar, né? Desde de cetogênica, de low carb, né? Lembrando que são esses tipos de dietas mais restritivas, um paciente que realmente está decidido a mudar o estilo de vida. Mas a gente tem alguns exames genéticos, por exemplo, que a gente pode fazer, que a gente faz no consultório, que traçam todo o perfil genético desse paciente, os riscos metabólicos e cardiovasculares que esse paciente tem, alterações hormonais que ele está mais susceptível a desenvolver ao longo da vida, né? Alguns tipos de cânceres, e um perfil alimentar, o que vai encaixar melhor para esse paciente. Então a gente consegue direcionar bem individualmente para cada paciente a melhor estratégia. Eu pedi para o doutor dar um briefingzinho sobre fazer uma dieta sem apelar para esses medicamentos, porque eu tenho meu filho em casa que é paciente do doutor também. E o meu filho fez um tratamento incrível com o doutor, que é esse que você falou, de quando tira os carboidratos, como que chama? A cetogênica. A cetogênica. Ele fez, né, a cetogênica, tudo com um acompanhamento com o doutor, gente, de verdade. Ele não tomou essas canetinhas, medicamentos, não, mas ele emagreceu muito e ele faz academia todo dia. Assim, foi um processo, tá? Que é uma construção, Você começa ali, é um passo a passo. E o meu filho, ele começou, porque ele voltou para a música, voltou com a carreira dele, e ele foi construindo com o doutor Zegarra. Eu vi ele conversando muito com o doutor. Gente, ele teve assim, vê lá, Mauri Lima, nas redes sociais dele, tem uns vídeos lá embaixo que ele estava gordinho, ele engordou muito. E ele é muito ansioso e ele gosta de comer bem. Quem não gosta de comer um bom lanche? Ainda mais os jovens, né? E ele fez esse tratamento com o Dr. Zegarra. Gente, eu fiquei fã desse doutor aqui por conta disso, porque ele deixou o meu filho super bacana, saudável, sem ficar pirado, assim, sabe? Foi muito legal. Por isso que eu quis que ele desse um briefingzinho sobre você construir também. Você construir a sua dieta, não ficar dependente de medicamentos, que é o papo de hoje. A gente ficar dependentes dessas canetinhas milagrosas. Eu quero emagrecer em 2 meses, quero, sabe, perder. Não, você pode perder saudavelmente, construindo com o teu médico ali te dando todo o respaldo, vendo as vitaminas que está faltando no teu corpo, dando a dieta certa, porque ele é um excelente nutrólogo, então ele vai estar te dando dicas de alimentação. E o meu filho fez, por isso que eu quis que ele desse esse briefzinho, viu, doutor? Parabéns por esse trabalho que foi incrível. Obrigado. O Mauri teve um resultado excelente, né? Um paciente dedicado, treina muito bem, né? Gosta muito de academia, então isso potencializa muito o resultado do paciente. E essas estratégias restritivas, igual a gente usou a cetogênica, né? Foi uma parte temporária, porque realmente é difícil o paciente viver de cetogênica, né? Então, dá uma quebrada na parte metabólica, potencializa o emagrecimento. O paciente, assim, quando é dedicado, igual o Mauri, tem resultados excelentes. Foi incrível mesmo. Agora vamos falar da tão comentado hoje em dia da milagrosa Mounjaro. Os artistas todos aderiram, muitos emagreceram muito. A Maiara, da Maiara e Maraíza, que eu acho, né, Vivis? É a Maiara, né? A Maiara emagreceu muito e, assim, acabou que um monte de gente indo atrás, vários artistas tomando. A Mounjaro, vamos falar dela agora, doutor. Dá um briefzinho da Mounjaro pra gente. Vamos lá, a Mounjaro agora é queridinha de todo mundo, né? A Mounjaro, a substância se chama tirzepatida, né? E em estudos, na época, antes de ser lançada lá fora do Brasil, ela provou uma perda de peso, né? Um estudo de 72 semanas, se eu não me engano, de quase 26% de peso corporal nos seus usuários, de até quase 26%, né? Não quer dizer que todo mundo teve essa perda de peso, mas um resultado muito superior ao Ozempic, ao Wegovy, né? Então, por isso essa fama tão forte que a medicação realmente tem. E, ao contrário das outras, o colateral do Mounjaro é muito menor. Então, desde a primeira medicação lá atrás, das canetinhas, a gente tem os efeitos cada vez mais potentes, até o Mounjaro de hoje, e os colaterais cada vez menores, né? O que traz para a gente um uso mais tranquilo, né? Menos sofrido, vamos falar assim, do que quando a gente tinha o Ozempic, e ainda assim dava muita constipação, muito enjoo, né? O Mounjaro, ele vai agir semelhante ao Ozempic. Ele tem uma dupla ação, enquanto o Ozempic é somente uma, né? Que é o análogo do GLP-1, igual eu expliquei anteriormente, vai te dar mais saciedade, e o GIP, que é outro hormônio do nosso trato digestivo,
que vai melhorar a parte de sensibilidade à insulina e no metabolismo das gorduras. Então ele vai acelerar mais ainda esse processo de emagrecimento. E lógico, uma saciedade maior com menos colateral. Consequentemente, o paciente faz o déficit calórico sem grandes dificuldades, promovendo esse emagrecimento. Nossa, gente, e assim, para fazer essa matéria aqui com o doutor, eu vi muitos vídeos, eu fiz uma liçãozinha de casa, sabe? Porque eu tô achando incrível, muito legal mesmo. E de tudo que eu fiz, que eu vi, ela traz mais benefícios do que malefícios. Assim, só quem tem pancreatite ou quem tá grávida não pode tomar, né, doutor? Porque de resto, ela tá fazendo bem para muita gente. Principalmente o obeso, mas aquele obeso mesmo, que tem aquela obesidade já quase mórbida ou que está bem acima do peso, seus 40, 50 quilos, que está bem obeso mesmo. E ela tem feito milagres mesmo nessas pessoas. É lógico que hoje em dia as pessoas aderiram a ela, as pessoas do lado artístico, quem precisa estar magra, que trabalha com a imagem, os artistas e a pessoa aí de casa também, que quer estar bonita, que se espelha no teu artista ou naquela figura pública que gosta. Enfim, muita gente está aderindo para ter o corpo perfeito, né? Mas ela está sendo assim descoberta para tantas coisas e o doutor vai falar para a gente. O Monjaro é a medicação que realmente caiu nas graças da população. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa vontade de querer o corpo perfeito, né? Muitas pessoas sem indicação de fazer uso da medicação estavam comprando o Monjaro, o Ozempic anteriormente, e isso às vezes até sofriam com esse uso, por estar fazendo sem acompanhamento médico. Saiu um decreto que a compra dessas medicações, das canetinhas, só com receita médica. A receita vai ser retida como se fosse um antibiótico. Então, assim, a febre de todo mundo sair comprando porque quer perder 1, 2, 5 quilos, acabou. Agora só com acompanhamento médico, justamente pelos efeitos deletérios dessas medicações estarem fazendo para as pessoas sem acompanhamento médico. Mas o Monjaro é uma medicação super potente. Igual a Andrea falou, é importante você fazer esse acompanhamento médico para você evitar depois a recuperação do seu peso. Tá? Se você não adequar com a mudança de hábitos de vida, a prática de exercício físico, aprender a se alimentar corretamente, você vai acabar ficando dependente dessa medicação. Porque se você parar, você ainda está naquele mesmo ambiente, na sua mesma rotina, comendo errado, só que menos quantidade, sedentário. Quando você para com a medicação, seu peso vai voltar. É efeito rebote do Monjaro, da medicação? Não, é a sua doença crônica que ainda está ativa, né? E você precisa controlar todo esse ambiente que você está inserido com essa mudança de hábitos. Então, às vezes, esse paciente, pode ser que ele use para sempre? Pode. Por quê? Porque ele não mudou esse ambiente que ele está inserido, não aprendeu a se alimentar, não está indo para a academia fazendo exercício físico regularmente. Consequentemente, realmente vai ficar difícil. Se parar com a medicação, ele recupera o peso todo novamente. E aí tem que fazer aquele tratamento quando você para, né? É o pós que fala, né? Você tem que fazer o desmame, o chamado desmame. Todo mundo tem que fazer esse desmame do Monjaro ou não? É considerável que sim, né? Com a medicação você está com doses mais altas, ele está fazendo um efeito bem forte no seu corpo, né? Está trazendo uma saciedade muito grande. Você tira ele de uma vez, a tendência é que seu apetite também volte com mais força, né? Então, a importância que eu falei, se você não aprendeu a ter uma alimentação mais balanceada, você vai continuar comendo errado e vai aumentar a quantidade dessa alimentação errada, né? Então, o desmame tem que ser feito gradativo, o paciente que já está inserido nesse novo ambiente, que já tem indicação da gente retirar essa medicação, e a gente vai devagarzinho, a gente vai tirando, até esse paciente ficar sem a medicação. Eu estava vendo que o Monjaro ele está sendo estudado para várias doenças, não vou dizer doença, né? Síndromes, né? Por exemplo, ele está sendo pesquisado para depressão, ele está ajudando muito na depressão, na ansiedade. Por exemplo, a pessoa é ansiosa, eu, no meu caso, sou muito ansiosa, né? Então, diz que ele ajuda muito na ansiedade. Depressão, ansiedade, qual outra doença que a gente estava vendo? Cardiovascular, né, doutor? Também cardiovascular. Eles estão fazendo um estudo assim gigante do Monjaro. Vamos na ansiedade, que eu acho que é assim uma síndrome que está quase em toda a população está com essa síndrome da ansiedade por causa do dia a dia,
do trabalho, enfim. Eu acho que a ansiedade está sendo um ponto crucial que o Monjaro está tratando, né? Com certeza. Depois dessa pandemia que a gente viveu nesses últimos anos, né? Acho que a ansiedade é a doença do momento, né? Então, todo mundo está estressado, todo mundo está ansioso, todo mundo está nervoso, todo mundo está sobrecarregado. E a pessoa acaba descontando isso na comida, né? Uma compulsão alimentar, né? Uma vontade de doces, o álcool, né? Que já não é de agora, o cigarro. Tudo isso são sintomas de ansiedade. O paciente busca uma rota de fuga para aquele momento ali de prazer, né? E o Monjaro tem mostrado na prática clínica, né? Os estudos ainda estão em andamento, não tem nenhum resultado comprovado, mas na prática médica a gente já vê excelentes resultados na melhora desses sintomas para paciente com alcoolismo, né? Tá com sobrepeso, tá com esteatose hepática, o paciente faz uso de bebida alcoólica, ele reduz drasticamente o tabagismo, né? Essa compulsão por doces, né, querendo ou não, é um dos motivos da obesidade do paciente. A gente, com o uso da medicação, a gente controla, assim, muito esses sintomas. Então, se a gente pega aí tabagismo, para a gente reduzir o risco de incidência de câncer, o álcool, que é uma substância extremamente tóxica para o nosso corpo, que vai afetar a parte metabólica, a parte hormonal, vai dificultar o emagrecimento. O Monjaro tem mostrado excelentes resultados, potencializando a perda de peso nos pacientes. É muito interessante porque eu conheço muitas pessoas que estão tomando o Monjaro, né? Estão aplicando o Monjaro. E, assim, vou dizer para vocês que 90% delas, todas me dizem que não consegue comer doce mais, que doce zera. Álcool, não consegue tomar uma taça ou um copo de chopp ou uma taça de vinho que não desce, que literalmente trava, não desce. Então, álcool, doce e comida mesmo, a alimentação, o que você comia, aquele pratão de comida, você vai reduzir ao que seria o certo da gente comer, exatamente, né? Uma doutora uma vez falou para mim assim, André, você tem que comer o que cabe na tua mão. Mais que isso é gulodice. Eu olhei assim, eu falei, nossa, porque eu gosto de comer. E eu sou ansiosa, e quando eu tô ansiosa, doutora, eu ataco tudo, sabe? Eu começo a beliscar. Me dá uma ansiedade, assim, eu tenho que beliscar alguma coisa. Ai, é muito ruim essa sensação, sabia? Sim. Mas então, se a gente para com o Monjaro, essa ansiedade, ela volta. Depende, André. Igual eu falei, é importante o paciente, durante o tratamento, o uso da medicação, ele estar inserido no novo ambiente, com novos hábitos, né? E eu, na minha prática clínica, nunca associo só uma medicação isolada, ou o Ozempic, ou o Wegovy, ou o Monjaro. A gente sempre vai pegar toda a histórica clínica do paciente, ver todas as queixas, né, aonde está o problema e tratar de maneira pontual cada problema desse paciente. O Monjaro tem excelentes efeitos na parte de ansiedade, de compulsão? Tem, maravilhoso. Mas a gente tem outras medicações via oral que a gente vai potencializar esse controle. Você vai usar 1, 2, 3 medicações, parte metabólica, parte hormonal, com doses menores, inclusive do Monjaro, tendo resultados maiores do que você utilizar somente uma medicação. Por exemplo, o Monjaro ou o Ozempic de forma isolada, né? Então, quando chegar na parte de desmame, por exemplo, a gente consegue tirando, por exemplo, primeiro o Monjaro ou tira a medicação via oral para ansiedade, para compulsão, e a gente vai reduzindo devagarzinho cada medicação. Então, é importante a gente pegar todos os pontos de cada paciente individualmente e tratar pontualmente esse paciente, em todas as queixas e os pontos fracos desse paciente. É interessante, né? Mas eu queria dar um recadinho para vocês, dar uma olhadinha. E a Loura hoje está calçando aqui no programa 7374 aqui de Indaiatuba. Vou deixar aqui o Instagram deles. Incrível, olha lá, tem tênis da Vans, tem calçados da Farm, uma sandália mais linda que a outra. Olha a sandália da Loura. Voltando, o Monjaro, ele também perde muita massa magra, né? É a massa magra que chama? Massa muscular. Muscular, a massa muscular. Ele também perde. Então, o Monjaro, se você não associar com tratamento médico e com boa alimentação, eu sei que diminui muito a vontade de comer, mas você tem que fazer uma alimentação. Hoje a gente tem aí os wheys da vida, né, doutor? O que o senhor tem a dizer sobre esses whey, creatina, esse povo que o povo de academia toma? Isso é importante inserir nessa dieta do Monjaro?
É importante sim e pode ser muito bem encaixado e indicado. A creatina é um dos suplementos mais estudados que a gente tem atualmente, né? Há muito tempo, comprovado cientificamente, um excelente suplemento para melhora de energia, disposição, massa muscular, principalmente para idosos, né? E quando a gente fala em whey protein, a gente está falando de proteína. Quando a gente fala em proteína, a gente está falando em bater nossa meta proteica para a gente não perder massa muscular durante um processo de emagrecimento. Então, se você está comendo pouco, você está fazendo um déficit calórico que vai te fazer perder peso. O que mais acontece do paciente não bater essa meta proteica, né? Ele vai comer pouco, vai comer um arrozinho, uma batatinha, mas não come a quantidade de proteínas corretas, né? A carne, o frango, o ovo. E isso vai aumentar a chance desse paciente perder massa muscular. Então, quando você coloca um suplemento, um whey protein, que é uma fonte de proteína, você torna mais fácil o paciente bater essa meta proteica para dificultar essa perda de massa muscular. Então, são estratégias que a gente utiliza para a gente não deixar isso acontecer. Por isso a importância do acompanhamento médico. Assim, sou leiga, mas a gente pesquisa e busca, né? Então, nas minhas pesquisas, vou perguntar aqui para o doutor, dizem que a gente deve comer pelo menos por dia 150 gramas de proteína. Isso é verdade? Você vai fazer um cálculo pelo seu peso. Você vai calcular aí de 1,5, 1,2 a 1,8 gramas de proteína por cada quilo corporal que você tem. Então, você pesa 60 quilos, multiplica lá, uma média por 1,5, o resultado é o que você precisa bater de proteínas no dia. Né? Mas a proteína é o seguinte, não é 100 gramas de frango. 100 gramas de frango tem X proteínas. Então, você vai contar essa quantidade de proteica para o seu peso corporal. Então, é bem individual de cada paciente. Exatamente. Você pensa que você vai comer um bife e está comendo aí, tô comendo esse bife, vai dar 70 gramas ou 100, 150. Eu estava vendo um ovo, né, doutor? Tem 6 gramas só. Então, você teria que comer para dar 30 gramas, 10, 11 ovos. 5 ovos. 5 ovos. Tá vendo como a gente é leigo? 5 ovos te dá 30 gramas, é isso? Uhum. E acho que um peito de frango tem 30 também gramas. Também, peitinho de frango é em média 30 gramas. Então, você tem que comer a proteína. O whey, né, um scoop dá 30 gramas. Então, você tem que, durante o dia, né, doutor, e contando essas proteínas para bater a sua meta, se é 150, 130, 180, como o doutor falou. Cada organismo é um organismo, por isso do acompanhamento médico, né? E não só bater a meta proteica, tomar cuidado com as calorias de cada alimento. 5 ovos não tem as mesmas calorias que 100 gramas de frango, que 100 gramas de uma carne bovina, né? Então, por isso que você vê que é uma coisa muito complexa. É fácil você ter uma alimentação saudável, né? Mas quando você faz um acompanhamento profissional especializado, você realmente vai ter resultados assim, espetaculares. Mas se eu não estiver comendo nada disso de carboidrato, assim, eu posso dar uma exageradinha no ovo, né? Porque eu estou comendo bastante ovo. Então, se eu não estou comendo nada de carbo, que eu estou tirando o carbo e estou indo muito na proteína, assim, então eu acho que de repente não é tão mal, ou é? Depende. A gente não pode colocar o carboidrato como um vilão. Né? A gente não pode ser carbofóbico, que a gente fala, né? Pessoas odeiam carboidratos, isso teoricamente é errado. O carboidrato é a nossa fonte de energia. Glicose, que a gente precisa de glicose, né? De carboidrato. É açúcar, né? Glicose. Mas sempre na quantidade correta, o excesso, que faz mal, faz o ganho de peso. Então, esse carboidrato que nos gera energia, se você privar demais, sua energia, teoricamente, sua gasolina vai cair, né? O seu fornecimento de energia. Qual vai ser o seu aporte calórico, seu aporte energético? Né? Um exemplo da dieta cetogênica que a gente falou anteriormente é onde você vai colocar seu corpo em estado de cetose, que a gente fala. Ele vai estar privado do consumo de carboidrato e seu corpo, durante um período de 5, 7 dias, vai entrar em cetose e vai começar a usar fontes de gordura como fonte de energia. Então, esse paciente com a dieta cetogênica, ele vai comer fontes de gorduras boas que vão gerar energia no lugar do carboidrato. Então, se você está fazendo uma restrição maior de carboidrato, tem que ver qual a quantidade que você está usando para não deixar seu corpo faltar energia para a gente talvez colocar outra fonte de energia, no caso das gorduras boas. Gente, olha que se deixar, a gente fica o dia inteiro, porque é um universo, né? Para a gente, assim, tá ali buscando, né, informações tão grande, que é muito gostoso, viu, doutora? É tão bom ter você aqui esclarecendo essas dúvidas, nos trazendo, assim,
tanta informação bacana de coisas que a gente faz muito errado em casa, né? Vamos voltar ao Monjaro. A esteatose, que é a gordura no fígado, que hoje é um vilão do brasileiro, né? Assim, eu acho que, posso dizer, 90% das pessoas têm uma esteatose ou não? Ah, tem bastante. Bastante, não vou dar um número assim, porque eu posso estar falando besteira. Mas, assim, quase todo mundo que eu conheço tem essa gordura, e às vezes é até elevada, por causa da má alimentação, né? Muita gordura. Os fast food hoje estão aí para envenenar mesmo o nosso corpo. É uma delícia, amo, mas faz um mal lascado e a gente acaba desenvolvendo essa esteatose. E a Monjaro tá vindo para... Dizem que é a primeira coisa que ela elimina é a esteatose, né? O Monjaro ela vai agir na metabolização das gorduras. Então, quando você começa a fazer esse paciente comer menos e ter esse efeito no metabolismo das gorduras, essa gordura visceral, né, que está ali grudada no fígado e em outras vísceras, elas realmente são das primeiras a irem embora, sim. Então, o paciente com esteatose hepática, muitas vezes ele não está nem acima do peso, com grau de sobrepeso ou obesidade, né? É aquele senhor que gosta de uma cervejinha, aquela barriguinha de chope, né? Era um paciente magro, mas com a circunferência abdominal aumentada. A medicação para esse paciente não vai fazer ele perder tanto peso, mas sim ele vai agir pontualmente nesse excesso de gordura abdominal e visceral. Que interessante, né? É muito bom a gente se enriquecer dessas informações, né? Nessas dúvidas que a gente tem. E a Monjaro tem sido os queridinhos das celebridades, né? E as pessoas estão aderindo. O que você aconselha essas pessoas que querem? Às vezes a pessoa não está nem obesa, não são obesas, são pessoas que querem ter o corpo perfeito. Às vezes tem o corpo perfeito, mas você não se vê com o corpo perfeito. Você é linda, você é lindo, mas você não se vê dessa forma. Qual a orientação que você dá para essas pessoas? Olha, André, é um assunto bem delicado. Quando a gente fala de aceitação, né, da pessoa, como ela realmente a gente tem pessoas querendo, vamos falar assim, exagerar nesse padrão de beleza. Seria uma beleza imposta pela sociedade? Seria uma coisa pessoal dessa pessoa? Não tem como a gente julgar cada caso, mas sim a gente tem que tomar cuidado com esse excesso, né? Querer buscar sempre uma rota mais fácil, no caso das medicações, para atingir um objetivo, que às vezes se o paciente fizesse um pequeno esforço, aumentar um pouco do exercício físico, uma dietinha um pouco mais controlada, ele já teria esse resultado, né? Vai recorrer à medicação, às vezes sem acompanhamento médico, e realmente isso, na minha visão, pode ser perigoso e assim uma forma de exagero. Uma dúvida também, que eu tenho uma amiga que ela tá um pouquinho acima do peso dela, não muito, mas ela poderia, uns 10 quilos, tá? E ela não consegue emagrecer. E eu vejo que ela faz dieta, ela faz caminhada, ela faz academia, mas tem gente que não emagrece. De repente, depois de uma certa idade, você tem mais dificuldade para emagrecer, muita dificuldade. O Monjaro, ela tá ajudando nisso, assim, essas pessoas que tem gente que tem mesmo dificuldade de emagrecer. Você pode passar uma dieta alimentar e eu acho que é o do metabolismo dela mesmo. E o Monjaro tem ajudado essas pessoas? Sim, ajudam com toda certeza. Quando a gente fala em metabolismo, é um mito a gente falar que nosso metabolismo está ficando mais lento no processo de envelhecimento por causa da idade, tá? Mas não é a idade que vai influenciar nisso, mas sim a sua composição corporal que está sendo resultado pelos seus hábitos. Então você vem comendo bastante, você vem ganhando peso ano após ano. Não vai ser 30, 40 quilos. Mas você está com 30 anos de idade, você está com 65 quilos. E você chega nos 50 anos, chegar com uns 85 quilos. Né? Foi sua idade que fez isso? Não, não é. Foram seus hábitos que ano após ano te fez subir peso. E quando chegou nos seus 50, você já está um acúmulo de gordura corporal bem alto, com metabolismo mais lento pelo excesso de gordura. O Monjaro vai sim ajudar, porque ele vai agir na parte fisiológica, como eu expliquei, no metabolismo das gorduras, vai dar mais saciedade, para o paciente perder esse peso. Mas você investigar outras causas é muito importante, tá? Então, quando a gente fala em envelhecimento, a gente tem que sempre pontuar a causa hormonal, né? Mulheres, principalmente, que vai entrando nesse período de climatério, de pré-menopausa, por questão hormonal, elas vão ter um acúmulo de gordura mais localizado na parte central, parte abdominal. Quando a gente fala em hormônios, não é só menopausa, a gente tem que olhar tireoide, tem que olhar insulina, a gente tem que olhar sono, como é que está o sono dessa pessoa, tudo isso vai interferir no processo de emagrecimento.
Bacana. E o doutor atende aqui em Indaiatuba, né, doutor? Tem a clínica aqui, atende em outro lugar? Isso, atendo no Instituto Zegar, na minha clínica, em frente à Igreja da Candelária, na Praça Leonor de Barros, número 42, Sala 94, aqui em Indaiatuba, no centro. E quais são as suas redes sociais, doutor? @Dr. Zegar. Já aproveita e me segue lá. Doutor, o senhor faz atendimento online? Porque aqui a gente está para o mundo, né? Brasil todo, e eu tenho muitas seguidoras ali de fora, Estados Unidos, Canadá. E você faz esse atendimento online, uma consulta online? Não, eu já fiz bastante consulta online, mas hoje, né, pela minha prática clínica, eu percebi que falta muito para entregar para o paciente quando a gente não tem ele pessoalmente na nossa frente, né? Então, para eu oferecer o melhor para o meu paciente, eu realmente só faço consultas presenciais. Ah, bacana. Por isso que eu falo sempre, procura um bom profissional, aquele profissional pertinho de você. Sempre faça acompanhamento médico. Se você quer tomar Monjaro ou qualquer outro medicamento, procure aquele profissional da saúde adequado para aquilo que você quer. E deixa eu te falar uma coisa, você é linda do jeito que você é bonito do jeito que é. Eu acho sim, a gente tem que procurar, se tiver que tomar, tome mesmo, se vai te fazer feliz, tome, mas faça isso por você, porque você quer mudar, sabe? Você tá com essa vontade de ser diferente, de emagrecer, de chegar àquele corpo que você tanto sonha, mas não porque alguém está te apontando ou te dizendo, você tá gordinho, você tá gorda. Não, você tem que ser feliz, você tem que se amar. Olha para o teu espelho e te enxerga. Ame você do jeito que você é, viu? Que vai fazer muita diferença na tua vida. Você não vai fazer exageros. E deixa eu dar um recadinho de um parceiro meu, dá uma olhadinha aí, eu já volto. Doutor, a gente falou de Ozempic, o Wegovy e o Monjaro. O que você fala desses três? O que vem acontecendo? Qual que você tem trabalhado no seu consultório? No consultório a gente pretende sempre oferecer o que há de melhor para o paciente. A gente tem que levar em consideração também que nem todo paciente é igual, né? E as medicações, acho que o que traz mais dificuldade é o acesso à medicação pelo valor. Então, se o paciente tem condição de fazer a medicação do Monjaro, por exemplo, se tem indicação, é medicação poderosíssima, mas isso não tira os benefícios da Wegovy, da Ozempic, ainda da Saxenda, que foi uma das primeiras a apareceram lá atrás, que são excelentes medicações, e tenho sim pacientes usando todas essas medicações, não só o Monjaro. Lógico, a mais potente que a gente tem é o Monjaro, mas sim, a gente ainda prescreve outras medicações de paciente para paciente. E a gente tem que sempre estar ligada, né? Que tem não só as aplicações, ele faz também todo um tratamento que não precisa de medicamento, que você consegue sim. Se você tiver força de vontade, você consegue emagrecer sem o medicamento. Mas a gente não gosta, né? A gente quer o mais rápido, né? Quanto mais rápido a gente emagrecer, chegar no nosso peso ideal. Ai, que delícia, doutor. É muito bom, né? E eu acho que todo mundo chega com aquela carinha assim, já escrito, tem um balãozinho aqui na cabeça, escrito Monjaro. Monjaro, doutor, queria tomar um Monjaro? Posso tomar um Monjaro? Não é assim? Não, é assim, e eu tenho o mesmo pensamento que você, né? A gente está falando de sobrepeso e obesidade, é uma doença, e realmente a gente quer controlar ela o mais rápido possível. Então eu sou a favor, sim, da gente entrar com medicações para atingir o objetivo desse paciente e tratar essa doença o mais rápido possível. Então esse resultado rápido que as pacientes querem, realmente é o correto, mas a gente só tem que tomar cuidado na frente, no processo de manutenção. Mas quanto mais rápido a gente perder esse peso, com acompanhamento, melhor. Então a gente está tratando uma doença, reduzindo esse excesso de gordura corporal. Realmente tem que ser mais rápido, sim. Eu sou a favor desse processo. Até mesmo lipodema, né? Quem tem lipedema, eu tô vendo que estão tendo resultados incríveis. Quem está emagrecendo bastante e tem o lipodema está ajudando, não está curando ainda, não teve fonte científica provando que curou. Mas eu vejo muitas mulheres que melhorou muito, né? O lipedema é realmente uma situação clínica, não é uma doença que está muito em alta hoje em dia. E é uma doença crônica inflamatória.
Então, quando você trata um paciente com lipedema para reduzir o seu percentual de gordura, você vai melhorar a alimentação, vai melhorar os hábitos desse paciente, melhorar o sono, parte metabólica, parte hormonal, você vai desinflamar esse paciente. Então, uma doença que tem um fundo inflamatório, consequentemente, ela vai melhorar. Não é do dia para a noite, é um processo crônico a longo prazo, mas sim, essas medicações estão contribuindo muito no tratamento também do lipedema. Que delícia! Olha, a gente está chegando ao fim do nosso Pod em Casa. Ai, é triste mesmo, que é tanto assunto bom, mas eu vou trazer o doutor mais vezes aqui. E a gente vai ter muitos desses assuntos aqui no Pod em Casa Saúde e Beleza. Toda semana. E doutor, muito obrigada pela tua presença, por ter vindo aqui com a gente, trocar essa experiência tão gostosa, né? Falar sobre essas canetinhas milagrosas. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, Andréia. É um prazer estar com vocês aí de casa. Qualquer dúvida que tiverem, me chamam no Instagram, me mandam um direct. Se precisarem, a gente vai esclarecer todas as dúvidas de vocês aí de casa. Muito obrigado. Olha só, o Pod em Casa é nosso, a casa é minha, a casa é sua, sinta-se à vontade, volta sempre, traz novidades pra gente, porque toda semana teremos novidades aqui no Pod em Casa, saúde, beleza, tudo que é de novo que tá acontecendo aí, estaremos juntinho. A Loura te espera semana que vem no nosso encontro marcadinho. Um beijo, até lá e uma ótima semana pra vocês!